Bem, continuando o nosso painel, nós teremos agora como nosso próximo painelista o doutor Paulo Ramos, que é promotor de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do Estado do Maranhão. O doutor Paulo é doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui pós-doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Granada, na Espanha, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosas, no período de 2004 a 2007, foi vice-presidente e presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, também no período de 2004 a 2007, é ex-coordenador do mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão e, atualmente, é professor titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Constitucional da mesma universidade. Então, doutor Paulo, a palavra fica com o senhor para a sua exposição por 15 minutos e lhe desejo uma ótima fala. Muito obrigado, doutor Helder Amorim. É uma grande satisfação estar com todos os senhores nesta tarde, participando deste importante evento sobre direitos fundamentais em processo, em comemoração aos 20 anos da Escola Superior do Ministério Público da União. Agradecer muito especialmente ao convite que me foi formulado pelo doutor Manuel Jorge Silva Neto, que é diretor adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, e dizer que em 15 minutos é realmente bastante delicado falar sobre 3 temas bastante amplos. Nós temos aí o Ministério Público, o sistema federativo e a proteção dos direitos fundamentais. Eu fiquei pensando há meia hora atrás que conexão eu conseguiria fazer com esses 3 temas. Eu vou tentar aqui fazer uma articulação começando do sistema federal. Nós sabemos que o sistema federal surge nos Estados Unidos, a experiência concreta mesmo do sistema federal surge nos Estados Unidos como a ideia de evitar a concentração do poder. Então, é uma forma de exercício compartilhado do poder. O poder em várias esferas, o poder em uma perspectiva multinível. Então, nós temos essa ideia original do federalismo, criada pelos americanos, é a grande contribuição dos americanos, não somente à ciência política, como também ao direito constitucional, essa contribuição de um modelo de Estado, de uma metodologia, de uma forma de Estado, e essa forma de Estado acabou sendo copiada por vários países ao redor do mundo, entre eles o Brasil, a partir de 1891, com uma Constituição que teve como seus principais inspiradores o nosso grande Rui Barbosa, que era muito conhecedor do sistema americano e que admirava muito a grande nação que estava sendo construída aqui no norte das nossas Américas. Então, tentou trazer essa experiência, essa dinâmica de poder desconcentrado, de um exercício compartilhado do poder para o Brasil. Ocorre que nos Estados Unidos e em outros países que posteriormente adotaram a mesma metodologia, exemplo da Suíça, e até mais recentemente a Alemanha, ou mesmo a Áustria, enfim, vários países que hoje são considerados desenvolvidos, seguiram uma vertente de aproveitar dessa forma desconcentrada do poder para levar isonomia em termos de direitos fundamentais para todos os rincões dos países, ou quer dizer, dos seus países, tanto da América como Alemanha, Áustria, Suíça. Se nós verificarmos, ou nos livros, ou mesmo fizermos um passeio por esses países, verificaremos, passeando em todas as regiões, que os níveis de desenvolvimento humano, que a infraestrutura desses países, elas são muito equivalentes.
o que quer dizer que o sistema desconcentrado do poder, de uma maior fiscalização por parte da população e também por uma divisão, uma competição dentro do desenho constitucional, em que ele estabelece atribuições, competências, responsabilidades e recursos, e com a fiscalização da população, contribui para uma dinâmica de poder em que o seu exercício ele está bastante limitado e comprometido em assegurar condições adequadas para as populações para as quais ele está dirigido. Isso quer dizer que uma das características fundamentais de um sistema federal legítimo, de um sistema federal substancial, de um sistema federal verdadeiro, é criar as condições de poder, de estrutura, de dinâmica de poder desconcentrado para o exercício dos direitos fundamentais. O sistema federal ele possui uma engrenagem que evita, em larga medida, a construção de meios ambientes que tenham uma propensão ao totalitarismo, que tenham uma propensão ao autoritarismo. Quando o autoritarismo vinga em países que se autodenominam de sistemas federais, é porque, na verdade, nesses países, o sistema federal ele não impera. Podemos citar como exemplo o Brasil. O Brasil ele só vivenciou momentos de autoritarismo e de ruptura porque, em verdade, nós não vivenciamos ainda verdadeiramente um sistema federal tal qual pensado pelos americanos e desenvolvido em larga medida pelos suíços, pelos alemães, pelos austríacos e, muito recentemente, muito embora a própria Constituição o denomine um Estado unitário, a Espanha seria um exemplo. É um exemplo de um Estado formalmente unitário, mas materialmente federal. O Brasil, apesar de se autodenominar um Estado federal, ele possui uma engrenagem que muito mais pode ser caracterizada como um Estado unitário descentralizado. Quer dizer, uma distorção da sua própria apresentação formal. Então, nesse tipo de ambiente, em que há uma grande concentração de poder no âmbito central, no núcleo institucional, obviamente que há uma distorção, uma descaracterização do sistema federal e, por consequência, os riscos de desconsideração, de distanciamento de uma cultura dos direitos fundamentais é ainda muito mais significativa. De modo que nós precisamos tentar, inicialmente, trabalhar a nossa dinâmica, a nossa metodologia do sistema federal, que se apresenta formalmente como tal, mas que materialmente vai de encontro a essa perspectiva, e isso pode ser feito dentro das contradições apresentadas pelo próprio texto constitucional de 1988. Se a Constituição começa definindo o Brasil como uma república federativa, nos artigos subsequentes ela vai conferindo e concedendo excesso de poderes ao ente central, o que faz com que aquela proposição inicial venha a ser negada posteriormente durante o próprio texto constitucional, na medida em que os outros entes federativos são esvaziados não somente de autoridade, não somente de poder, como também de recursos para fazer frente às várias demandas que surgem num país tão grande e, obviamente, historicamente, tão desigual como é o Brasil. Isso por conta de grande concentração de empreendimentos, de recursos, de infraestrutura em determinadas regiões, em detrimento de outras, o que também evidencia uma falta de projeto e uma falta de compromisso das instituições com o federalismo. É uma lição antiga daqueles que se dedicam a estudar o federalismo, que não há federalismo que se sustente quando existem muitas desigualdades no território que querem adotar esse sistema.
O Brasil se caracteriza justamente por essas grandes distorções, por essas grandes desigualdades. As várias crises, os vários problemas, inclusive migratórios, foram causados justamente por falta desse compromisso. E isso não foi resolvido efetivamente com a Constituição de 1988. Nós, do Ministério Público, festejamos muito a Constituição de 1908. Obviamente, devemos festejar. Foi a Constituição de 88 que conferiu ao Ministério Público esse desenho pelo qual nós nos apaixonamos. Esse desenho que deu um novo status, que deu um novo lugar institucional à instituição. Por outro lado, essa mesma instituição que nos conferiu toda essa condição favorável dentro da engrenagem institucional, ela criou sérios problemas para o desenvolvimento do Brasil. Ela criou sérios problemas e problemas muito graves para derrubarmos travas de desigualdades. Ela criou problemas muito sérios, apesar de ter um rol imenso de direitos fundamentais, para que esses mesmos direitos fundamentais pudessem ser efetivados. Então, nós precisamos refletir também sobre isso. Ora, se o sistema federal é essa engrenagem, é essa engenharia política que não permite a concentração do poder, é uma perspectiva multinível institucional, esse multinível não significa superioridade da União sobre os estados ou dos estados sobre os municípios, não é isso. Quer dizer que são várias esferas de atribuições, com várias competências, mas também que deveriam ter recursos de maneira muito claramente estabelecidos. Esse negócio de nós termos competências comuns, isso é uma coisa absolutamente horrorosa. Às vezes, competências concorrentes e de suplementações em termos de atribuições, nós deveríamos ter uma metodologia institucional muito mais clara, muito mais objetiva, um órgão, um ente com determinadas responsabilidades e os recursos para implementar essas responsabilidades. Então, aí eu vejo elementos que descaracterizam uma proposta de construção de um verdadeiro Estado federal e talvez aí estejam alguma das raízes, ou uma delas, dos grandes problemas que nós enfrentamos. Sobre a cultura dos direitos fundamentais, que poderia ser muito melhor desenvolvida, poderia brotar de maneira mais adequada num regime ou no meio ambiente ou no espaço federal, o que eu percebo é que há uma sabotagem em relação a esses direitos. Nós temos direitos apenas formais, mas que as pessoas, elas efetivamente não usufruem desses direitos. Basta olharmos o nosso entorno, nas nossas grandes cidades, o número de favelas que adornam, numa perspectiva negativa, as nossas cidades sem saneamento básico. Quer dizer, aos cidadãos, ou pelo menos aquilo que deveria ser chamado de cidadão, você não fornece nem os recursos mínimos de sobrevivência. Aí nós resgatamos entre os alemães uma noção real de cidadania. O que é ser cidadão, na verdade? Ser cidadão significa ser titular e usufruir direitos, usufruir liberdades. Se as pessoas não têm acesso à educação, se elas não têm acesso à saúde, se elas não têm acesso ao transporte, quer dizer, se elas não têm acesso a elementos essenciais para lhe dar qualidade de vida, essa pessoa ou esse indivíduo ele não possui cidadania. Ele é apenas um ser no mundo. Então, dentro dessa metodologia pensada por um autor como Miller, o que nós vamos identificar entre os brasileiros? Pouquíssimos cidadãos, porque são poucos os que usufruem esses bens, essas prerrogativas que estão previstas na Constituição. Então, há também um certo simulacro nessa história. Então, nós precisamos refletir criticamente sobre esses contextos. E aí nós poderíamos falar também um pouco do Ministério Público. Já que a instituição do Ministério Público ela foi muito bem aquinhoada, muito bem contemplada pelo nosso sistema normativo constitucional, obviamente que essa instituição ela tem de ter um compromisso muito mais intenso e muito mais denso com os habitantes brasileiros, com aquelas pessoas que vivem aqui no Brasil.
Até mesmo porque, e eu anotei, muito embora já há quase 30 anos no Ministério Público e sabendo isso já de cor e salteado, é sempre importante anotar que o Ministério Público é uma instituição permanente do Estado, e sabemos todos que é responsável pela defesa da ordem jurídica. Que ordem jurídica? Essa ordem jurídica, inclusive,